mostrar para vocês as falas do Paulo Xavier e do Denis Moura pedindo melhores remunerações para nós motoristas. O nosso ganho ele precisa ser por quilômetro rodado, tempo, tarifa base e aquela retenção da plataforma que ela seja no máximo ali em 20%. Se tiver um texto que contemple amarrar esse percentual ao valor total pago pelo cliente, ok. Se a Uber cobrar mais do cliente, não que eu concorde em vender a necessidade, mas se ela cobrar mais, o motorista que aqui eu estou aqui procurando defender vai ganhar mais. Então, para mim está tudo bem. Ou teria que ser o KM rodado. Infelizmente, eu vou ter que discordar do Denis Moura, que é um cara que é gigante, né? Sabe tudo sobre motorista de aplicativo, mas eu vou ter que discordar. Porque ele fala que tem que amarrar a Uber para o motorista ganhar bem, ganhar o justo, amarrar ela só na porcentagem de ela ficar no máximo com 20% do valor das corridas, ou pagar o motorista por KM e minuto. Eu vou dizer uma coisa para você, amigo Denis. Se não amarrar a Uber nas duas, vai continuar o motorista ganhando mal. Bora lá curtir esse vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais vídeo do Global Cobra. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Hoje vamos falar das falas do Paulo Xavier e do meu amigo Denis Moura. Cara, ele é um gigante. Ele é um cara respeitado, ele é lá do Rio de Janeiro. É um cara que, ele, além de motorista, é presidente de associação. Ele esteve junto com o Marlon no mandato dele, ajudando o Marlon como assessor. É um cara que sabe muito, né? Então, ter ele lá, como ele sempre foi ao longo de sua história, trabalhando para ajudar nós motoristas, e muita coisa ele conseguiu reverter através de suas ações, através do seu conhecimento. Mas, apesar do tamanho do Denis Moura, eu vou ter que discordar de um ponto que ele falou, que é a questão de amarrar a Uber para o motorista ganhar bem, amarrar a Uber na porcentagem. Realmente, ele tem razão, é absurdo as porcentagens que a Uber fica, e não paga, não repassa o motorista, e quando repassa, ela fica com muito mais o valor, né? Quando ela repassa, apenas o justo, né? Então, amarrar a Uber só nos 20% de uma corrida, ou pagar um valor justo por KM minuto, então ele deu duas alternativas, não vai garantir, amigo Denis, que a Uber continue com essa precificação que prejudica o motorista, que faz o motorista trabalhar no prejuízo. Aí o pessoal vai dizer, tá, mas como assim, cara? Tu vai discordar do Denis Moura? Como assim? Da onde que tu tirou isso? Das vozes da tua cabeça? Eu vou dizer na prática que isso não dá certo. Eu vou usar o exemplo do InDrive. O InDrive aqui em Porto Alegre é 9,5% que ela fica nas corridas. Isso não impede dela ter corridas a R$1 o quilômetro, tem corridas de R$2, né? Mas tem corridas de R$1 o quilômetro, como tem corridas abaixo de R$1 o quilômetro. E ela ainda fica com corridas de R$1 o quilômetro ou abaixo de R$1 o quilômetro, todas as corridas, lógico, né? Ela fica com 9,5% do valor da corrida. Então, garantir que a Uber fique só com uma porcentagem de 20% não vai garantir que o motorista, a uma corrida de R$100, né, que o passageiro pagar, ela ficar com R$20, o motorista 80, o motorista não rode 70 km, 80 km, 90 km ou 100 km. Porque aqui em Porto Alegre as corridas estão, para alguns motoristas, aparecendo abaixo de R$1 o quilômetro. E começa assim, aparece para um, aparece para outro, por quê? Para aí o pessoal, quando berrar, a maioria dos motoristas dizer, não, para mim não está aparecendo. Ou tu tá mentindo, ou tu não sabe trabalhar. E assim vai indo, vai normalizando. Daqui a pouco aparece entre uma corrida e outra, e deve ter acontecido com vocês, coloque nos comentários se ainda não aconteceu, entre uma corrida e outra, né, na madrugada, aparecer corridas abaixo de R$1 o quilômetro. Então é um absurdo. Então, para garantir que a Uber pague o justo, é KM, R$2 KM e 40 centavos o minuto. O markup ajuda também a calcular, mas na minha cidade de São Paulo, Curitiba, em outras cidades, tem que ser o valor de KM muito maior. Não é fixar, é não ter corridas abaixo de R$2. O governo não pode ditar quanto uma empresa pode pagar. Mas isso aí, esses R$2 não é da minha cabeça, é o custo, e já está defasado. Porque a hora que fizer o markup, com certeza, o aplicativo vai ser obrigado a não ter corridas abaixo de, dependendo da cidade, R$2,50, R$3. Então, para evitar em baixa demanda ter esses absurdos dessas corridas, tem que amarrar no valor por KM, no valor por minuto e na porcentagem. Porque se uma corrida, como tenho mostrado prints, uma corrida de 30 km, o motorista ganha R$60. Pô, tá R$2 o KM, né? Bom, vamos lá, vamos trabalhar.
Só que quando o motorista vai ver, o aplicativo te pagou R$60 nessa corrida de 30 km, mas cobrou do passageiro 120, R$140. Então, se ela pegar um a mais do passageiro, o motorista tem que receber essa fatia, porque é ele que trabalha aqui, ele que está em risco, ele que coloca todo o seu patrimônio aqui em risco, que se ele perde tudo, se ele bate o carro, ele é bloqueado, o motorista fica vendo navios. E a Uber tem mais 2, 3, 4. Então, o risco do motorista é muito maior. Então, é justo o motorista receber, caso a plataforma pegue um valor a mais. Então, esse valor variável é o que a grande jogada da Uber para poder conseguir pegar o máximo possível que o passageiro puder pagar e pagar o mínimo possível que o motorista aguenta trabalhar. E se amarrar ela só na questão da porcentagem, estou demonstrando que isso na prática, que acontece no InDrive, não garante que o motorista aí, numa corrida que o motorista está ganhando aí, que o passageiro está pagando 30, 40 reais, o motorista não rode esses 30, 40 km. Não vai proibir a plataforma, através da regulamentação, porque elas não têm consciência alguma, o motorista ganhar, ter corridas aí que venha para ele de R$1,50, de R$1,80, R$1,90, R$1 e agora, não só em Brasília, mas aqui, né, o pessoal em Brasília também tem passado maus bocados, porque também o pessoal ali, os influenciadores só ensinam errado, e não é só de Brasília também, né, mas tá aparecendo para muitos motoristas corridas abaixo de R$1 quilômetro. Ao senhor Paulo Xavier Júnior, Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Deputado, eu sou motorista em Belo Horizonte, tá? Represento aqui a FAMA, que é uma associação local, a qual nós somos filiados à federação, que é a FEMBRAP, ok? Eu tenho acompanhado todas as audiências, né, online, e tivemos aqui já em 2. E assim, eu vejo que o senhor já está aí cansado de ouvir, né, que o ponto principal que todos nós, motoristas por aplicativos, esperamos dessa regulamentação é com relação aos ganhos, né? Nós precisamos, deputado, que nessa comissão, nessa regulamentação, seja garantido para nós, motoristas por aplicativos, ganhos reais, né? Nós temos encontrado todas essas audiências, nós estamos divulgados sobre isso, né, que o nosso ganho ele precisa ser por quilômetro rodado, tempo, tarifa base e aquela retenção da plataforma que ela seja no máximo ali em 20%. Se o senhor perguntar aí aos 2 milhões, né, parece que já são 2.200, né, pelo que a gente tem visto aí, de motoristas no Brasil, todos eles vão ser categóricos em falar que realmente o ganho é o principal ponto que o motorista espera dessa regulamentação. É claro que tem vários outros pontos, né, que a gente já tem pontuado também. Eu trouxe aqui hoje, aqui da FEMBRAP, vou passar para as mãos aqui do nosso presidente, relator também. Nós trouxemos aqui os pontos já detalhados aí, porém, fora a questão dos ganhos, né, a gente espera que os banimentos, o respeito, né, ao motorista, que hoje realmente são ignorados, né, pelas plataformas. Todos nós sabemos do risco que o motorista passa com relação a isso, mas é importante que essa regulamentação contemple, né, esses ganhos. Eu penso o seguinte, que a gente sabe que ouve falar que o poder público não pode legislar nos ganhos das empresas privadas. Porém, pelo menos uma equação que garanta isso de forma justa para o motorista. Ela precisa sair dessa regulamentação. Eu lembro do caso das padarias, antigamente, elas vendiam o pãozinho ali por unidade, né? E depois, através de regulamentação, saiu ali a definição de venda através de quilo. Então, a nossa equação ela precisa contemplar o quilômetro rodado, tempo e uma tarifa base para o motorista poder garantir o pagamento até mesmo do INSS que está sendo imposto aí em cima da regulamentação. Então, essa equação precisa contemplar isso. E a questão do INSS, nós defendemos, através desse documento que a gente apresenta, que ele seja a opção do MEI,
Nós temos casos, por exemplo, em Alagoas, Natal, Rio Grande do Norte, vários estados que utilizam o MEI até mesmo já para o motorista tem ali isenção de IPVA em Alagoas, no Rio Grande do Norte, empréstimos, né, para adquirir carros, outros bens. Então, existe já em todo o Brasil vários estados que utilizam o MEI do motorista para garantir, né, recursos para ele. Então, o MEI ele precisa vir para a gente como uma opção, né, no pagamento do imposto. A maioria dos motoristas não se opõe a essa regulamentação, mas desde que esse MEI também seja uma opção. E aqueles que não podem, né, utilizar o MEI, porque nem todos são elegíveis, precisa vir através da contribuição individual. Essa retenção, presidente, ela ficou ali nesse texto inicial em 30%, mas é importante que a gente defende aí que ele fique no máximo em 20%, porque é uma retenção já bem acima de algumas plataformas utilizam aí. E somos também favoráveis a essa contribuição patronal, né, das plataformas para o INSS, e aí baseado em cima também do resultado que elas fazem em cima da nossa categoria. Então a questão desses impostos ela é muito importante, porque a gente já tem aí esses casos, como eu citei, lá em Natal a linha de crédito sem juros, né, no Rio Grande do Norte. Em Alagoas, IPVA, isenção de IPVA. Ok? Muito obrigado. Eu queria convidar agora o senhor Denis Moura, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo AMA Rio de Janeiro. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Tá ligado aí? Tá. Beleza. Só, presidente, se me permite corrigir, AMPA Rio de Janeiro, Associação de Motoristas por Aplicativo, não é AMA não. AMPA. Me perdoe a correção só para ficar, tá bom? A AMPA RJ foi a primeira associação fundada no Brasil em 2015. Eu comecei a rodar em aplicativo em 2014, fui o 22º motorista a entrar na plataforma e até hoje uma boa parte da minha renda vem dos aplicativos. Então, dentre outros motivos, é esse que eu estou aqui. Complementando a fala do Paulo, a gente vê claramente que a necessidade principal dos motoristas de aplicativo é ganhos, porque se você ganha bem, você não fica na dependência dos aplicativos. E ao contrário, os aplicativos eles querem sempre criar um vínculo de dependência com a atual forma que eles pagam o motorista e que eles cobram também o passageiro. Porque, na verdade, hoje o aplicativo vende necessidade, ele não vende transporte. Por isso incomoda tanto os aplicativos cobrar por quilômetro rodado. Por quilômetro rodado, a minha necessidade é igual daquela senhora, igual desse senhor, igual dela, igual de todo mundo. Porque agora a necessidade não. De madrugada, na porta de uma boate, uma moça paga mais caro. Uma senhora no aeroporto paga mais caro. E um homem num horário normal, comercial, com menos movimento, paga mais barato. Isso reflete diretamente no ganho do motorista. E é isso que assusta os motoristas. A gente sabe que tem lugares do Brasil que a corrida, o KM rodado hoje, em média está 90 centavos, R$1, R$1,10. Em outros vai a R$4, dependendo de como o motorista trabalha. Então isso é um jogo muito complexo para o motorista entender. E também a gente sabe que não existe escola para ser motorista. Hoje a Uber é para todo mundo, mas não deveria ser para qualquer um. Porque assim, qualquer um hoje baixa o aplicativo, vê um jogo de futebol, tomando uma cerveja e sai para rodar, porque imediatamente após baixar o aplicativo ele começa a poder rodar. Então ela deveria ser para todo mundo, sim, que se qualificasse para isso. Como não há qualificação, a pessoa começa a rodar e age intuitivamente. Então ela começa a aceitar qualquer corrida, faz qualquer... prejudicando os colegas que muitas vezes estão escolhendo as corridas melhores. Para acabar com isso, quer dizer, para a gente gerar uma igualdade, o pensamento do motorista é que a coisa retorne, da maioria dos motoristas, é que a coisa retorne até o patamar de 2020, quando até a pandemia a gente recebia por KM rodado, por tempo, a tarifa básica que o Paulo se referiu, que é muito comparável àquela bandeirada do táxi no Rio de Janeiro, se chama bandeirada, que você tem um valor fixo, então o valor mínimo, o valor da corrida mínima já era um valor mais justo. Isso funciona até 2020. De uma maneira muito mágica, a Uber foi uma das poucas empresas que cresceram muito na pandemia sem as pessoas saírem de casa. Elas cresceram sacrificando o motorista. Quando eu digo a Uber era 99 e as outras foram no mesmo, tá? Uber é como se falasse Bombril, né? É palha de aço, a mesma coisa, é um nome genérico. E elas cresceram. Por que elas cresceram? Porque elas mudaram a maneira de precificar, tanto para o motorista, tanto para o passageiro. Então a proposta que hoje a gente apresenta como associações, como federação, é justamente que retorne o KM. Porém, na PL 152,
a gente vê um outro cenário apresentado. Se apresenta um percentual fixo sobre o valor da corrida. Eu até, na conversa anterior que nós tivemos na primeira audiência em reunião com o deputado Augusto Coutinho, eu achei até uma boa ideia, se você conseguir amarrar um texto, que você cobre realmente o valor pago na corrida. Vou exemplificar. Olha, a corrida finalizou e o passageiro pagou R$100. Ok, pague 20% desse valor para a plataforma, 80% para o motorista. Porque hoje, como eles têm medo dessa proposta disso, eles já mudaram a maneira de precificar. Hoje eles já botam assim, promoção, o motorista está pagando a promoção. Taxa do aeroporto, o motorista está pagando a taxa do aeroporto. E no final diz assim, olha, na verdade o cliente pagou pela corrida desses R$100 só 70. Na verdade, 30 sou eu que estou pagando, então é a mesma coisa. Então, se tiver um texto também que contemple, no meu ponto de vista, tá, gente? Se tiver um texto que contemple amarrar esse percentual ao valor total pago pelo cliente, ok. Se a Uber cobrar mais do cliente, não que eu concorde em vender a necessidade, mas se ela cobrar mais, o motorista que aqui eu estou aqui procurando defender vai ganhar mais. Então, para mim está tudo bem, ou teria que ser o KM rodado. Tem outras questões também que, assim, a conta e a corda sempre estoura do lado do motorista. A gente não pode deixar de falar das contas fakes, que isso traz segurança, não só para passageiros, como para motoristas. As contas fakes, as contas falsas, que se vende na internet aí a 200, 300, 400 reais em qualquer página do Facebook, todo mundo sabe que tem, até nos grupos de WhatsApp. Hoje, o corredor para essas contas ficou um pouco mais estreito. As pessoas começaram a ter mais um pouco de cuidado, porque em alguns estados, no meu estado está acontecendo isso, estão prendendo os motoristas com as contas fakes. Mas e nada é feito com as empresas de tecnologia, que são magnânimas na sua tecnologia em vários sentidos e que simplesmente não detectam a conta fake. Uma das nossas propostas é que a conta do motorista de recebimento seja a conta do próprio motorista. Porque se eu, com todo respeito, se eu estou usando uma conta fake com o nome dele, como é que eu vou botar minha conta para receber? Então, se eu estou com o nome dele, a conta tem que ser dele. E tem que pagar na conta dele. Conta pessoal, exatamente. Isso já é um passo que a gente espera que o aplicativo regule a conta fake. Eu não sei se vai regular, não quero levantar aqui falsos testemunhos, mas alguém está ganhando com isso que não é o motorista somente. Agora, o governo não tem como fazer isso, ele tem como determinar, olha, essa conta tem que ser daquele indivíduo. O endereço de cadastro, se todo dia eu saio do meu mesmo lugar, ou do meu trabalho para ir rodar, se eu tenho um trabalho fixo e complemento a renda, ou da minha residência, como é o meu caso, o meu endereço de cadastro tem que valer. Agora, eu fui banido da plataforma, moro na Rua Maranhão 186, faço uma conta fake e saio todo dia da Rua Maranhão 186, e o dinheiro entra na conta da minha avó, que também entra agora na minha conta fake, na conta da minha avó, está na cara que é uma conta fake. Isso é o algoritmo que consegue saber o que a gente está conversando nesse momento. Pelo meu celular, ele não consegue perceber isso? Não é possível. Então, assim, também puxar para o governo a responsabilidade de fiscalizar isso é muito complexo. Eu acho que tem que punir, sabe? Porque a empresa tem que ser solidária nesse tipo de responsabilidade. E punir o motorista que está lá na ponta, e aí alguém vai dizer assim, você está defendendo o motorista que faz o errado, é importante dizer a origem das contas fakes. Em função do banimento desigual, que era banido assim, por exemplo, em 2020 eu fiz uma denúncia no Ministério Público por conta de banimentos no Rio de Janeiro, por causa da pandemia. Vários motoristas foram banidos. O que estava acontecendo? Um equilíbrio de mercado. Tem motorista demais, vamos tirar um bocado de motorista, a gente equilibra o mercado e o barco continua tocando. Nossa, já deu 5 minutos? Desculpa. Entendeu? Eu vou tentar ser o mais breve possível, desculpa. O que acontece? Os banimentos geraram as contas fakes. Alguns motoristas desesperados com seus carnês e tudo mais, faziam contas fakes e iam rodar. O problema é que elas viraram um negócio para muita gente vendendo na internet, e hoje bandidos compram contas fakes e vão fazer maldade aí com passageiros e até com o próprio motorista, porque desvaloriza o meu trabalho, desvaloriza o trabalho do meu colega, desvaloriza o trabalho de todo mundo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que banir. Infelizmente, são só 5 minutos. Eu procurei trazer, assim, tá, deputado, pontos que eu acho que são importantes de maneira bem objetiva. Muito obrigado aí pela fala, muito obrigado pelo espaço.